Boa noite, irmãos. Depois que eu brinco, com o Luiz Alves, ninguém entende por quê, né? Você vê que as pessoas, os irmãos aprendem, brincam também. A graça de Deus, ela se manifesta de várias formas, né? E não é à toa que a palavra graça tem vários significados, né? Eu gosto muito de expressar como a graça de Deus, multiforme, como nós gostamos de chamar, ela também tem a ver com a graça da vida. A graça no sentido de ser engraçado mesmo. Deus é um Deus de graça, não apenas de salvação pela graça, mas Deus também é um Deus de alegria, de felicidade, né? Então, também faz parte esse tipo de... faz parte da glória de Deus, nós também sabermos brincar um com o outro, né? Cuidarmos das experiências que trazem alegria, satisfação e contentamento. Quero te convidar nessa noite, se você pode, para abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, finalzinho, bem no finalzinho da palavra, Hebreus, capítulo de número 3. Alguns irmãos tiveram oportunidade de ouvir uma prévia dessa mensagem na quinta-feira, no culto da família. Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o fim deste capítulo. Hebreus, capítulo 3, versos 12 em diante. Diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos de ouvir a voz do Senhor quando lemos a Tua palavra e meditamos nela. Obrigado porque o Senhor até hoje continuamente fala com os nossos corações e através da Tua palavra o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem consolado, confortado o nosso coração, mas o Senhor também tem nos exortado para que possamos seguir firmes e vigilantes à luz daquilo que a Tua palavra nos ensina, temendo sempre o Senhor e vivendo para a glória do Teu nome e da Tua pessoa, do Teu caráter, da Tua santidade. Cuida do nosso coração, Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como que você tem cuidado da sua saúde? Eu tenho absoluta certeza que se você for no médico e fizer alguns exames, coisas irão aparecer. Como brinca o pastor Tiago, se você não for, você não vai ficar sabendo de nada. Mas é importante que que a gente vá ao médico, é importante que nós façamos os nossos exames, é importante que nós cuidemos da nossa saúde. Tanto da saúde física, quanto da nossa saúde emocional. Talvez nos dias de hoje, dias difíceis e maus como nós temos vivido, muito mais da saúde emocional do que da saúde física, muitas vezes. Mas é recomendável que quando nós cuidamos da saúde, há uma palavra que todo médico, todas as pessoas da área da saúde gostam de usar, que é a prevenção. Nós não cuidamos da nossa saúde quando nós adoecemos apenas, nós cuidamos da saúde o tempo todo. E quando nós cuidamos da nossa saúde física, quando nós cuidamos da nossa saúde emocional, muitas vezes nós apenas esquecemos de que também existe uma saúde espiritual, que precisa ser cuidada com igual zelo, com igual cuidado por nós. Só que muitas vezes é diferente cuidar da nossa vida espiritual
Porque quando nós temos um problema físico, nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos usar algum tipo de medicamento, nós vamos fazer algum tipo de procedimento ou tratamento estético ou alguma coisa do gênero. Quando nós temos problemas emocionais, nós frequentamos os psicólogos, os psiquiatras, terapeutas, nós fazemos terapia, nós também podemos chegar ao ponto de usar medicamentos, caso seja necessário. Mas e a saúde espiritual? Como é que cuida da saúde espiritual? Quais são os remédios? Quais são as terapias? Quais são os procedimentos que nós temos que fazer para cuidar da nossa vida espiritual e manter esta vida também em ordem? Lembrando que se uma vida, ou se uma parte da nossa vida não vai bem, as outras duas também não vão. Se nós temos algum problema físico, alguma dificuldade, certamente teremos também dificuldades emocionais. Se temos dificuldades emocionais, certamente teremos problemas físicos e problemas espirituais. Se nós temos problemas espirituais, certamente todo o resto também estará comprometido igualmente. O problema é que muitas vezes a gente descuida disso. A gente quer cuidar mais de um, menos de outro, e nós vamos fazendo concessões com relação a isso. E essas concessões vão aparecendo problemas ao longo prazo, já que nós não estamos vigilantes, já que nós não estamos cuidando. E talvez o maior problema que possa surgir especificamente quando nós não cuidamos da nossa vida espiritual, e é nela que eu quero focar hoje, quando nós não cuidamos da nossa vida espiritual, tem um problema grave que ele pode se manifestar. Mas diferente de uma doença que pode ser algo mais assim genético, pode acontecer com um, mas não acontecer com outro, este problema espiritual ele faz parte da vida de todos nós. Portanto, se a gente não cuidar deste problema, se nós não zelarmos pela nossa saúde espiritual, ele certamente vai aparecer. E este problema é a incredulidade. Todos nós estamos sujeitos à incredulidade. Todos nós, se deixarmos a nossa vida espiritual de lado, se nós não cuidarmos do nosso coração, certamente em algum momento da vida a incredulidade vai aparecer. A incredulidade ela é semelhante a uma gripe. Às vezes ela é bem fraquinha, passa em alguns dias, às vezes não precisa nem de remédio, só um chá resolve, mas às vezes não. Às vezes você pega um vírus mais pesado, mais difícil de tratar, mais imune a medicamentos, e aí você realmente precisa de medicamentos, você precisa de um cuidado muito maior. A incredulidade faz parte, ela está aí, é um vírus, e esse vírus está no mundo, um mundo que jaz no maligno. E por causa disso, nós precisamos cuidar desse vírus. Precisamos zelar pela nossa imunidade espiritual. A gente precisa estar atento para que nós não venhamos a sofrer com os males deste vírus. Mas esse vírus, irmãos, ele tem alguns sintomas gravíssimos. E conforme ele vai avançando no nosso coração, esses sintomas vão aparecendo cada vez mais. No começo eles ficam internos, mas depois eles vão se externando, eles vão aparecendo no nosso cotidiano. E por isso eu quero trazer para você alguns desses sintomas, são 5 ao todo. Eu queria que você prestasse muita atenção nesses sintomas, porque talvez, silenciosamente, a incredulidade tenha atacado sua imunidade espiritual, sua vida espiritual, e você esteja lutando contra um desses sintomas, pelo menos. E quando nós sabemos os sintomas, nós então sabemos também como tratar estes sintomas. O primeiro sintoma que aparece aí no versículo de número 12 é o coração mau. Se nós estamos afligidos pelo vírus da incredulidade, irmãos, este vírus vai gerar em nós um coração mau. Um coração perverso, um coração maligno, um coração cheio de trevas, cheio de rancor, cheio de ódio, um coração cheio de maldade, um coração que vê as coisas más onde elas não existem, um coração que vai fazer com que as coisas más brotem, ora dele mesmo, ora dos corações que não tem nada a ver com ele. Mas um coração mau, uma pessoa que está com o coração mau, afligido pela pecaminosidade, pela maldade, essa pessoa e este coração, elas contaminam outras pessoas. Já ouviu aquele ditado popular? Quando nós temos uma caixa cheia de maçãs boas e você coloca lá uma maçã podre, toda a caixa estraga. É mais ou menos isso que um coração mau faz.
O coração mau, irmãos, ele tem o poder, um poder maléfico, maligno, de contaminar as coisas mais puras, as coisas boas. Nós podemos dar o nosso melhor, nós podemos fazer tudo de melhor que esteja ao nosso alcance. Mas se tiver alguém com o coração mau no nosso meio, certamente essa pessoa começa a contaminar. Ah, o culto está muito quente. Está mesmo, nossa. O culto está muito quente, o ar-condicionado faz muito barulho, eu não gostei do louvor. Ah, essa música 3, muito lenta, eu gosto de música rápida, eu gosto de rock and roll. Não, eu gosto de reggae, eu gosto de samba. O coração mau, ele sempre vai em busca de uma murmuração, de uma reclamação, porque afinal de contas ele é mau, não tem nada de bom, ele não consegue perceber as coisas boas. Ele não consegue ver nada que seja bom. E tudo que é bom, ele tenta estragar de alguma maneira. Já viu aquelas pessoas que você chega, às vezes com uma comemoração até singela, fala, olha, eu fui promovido, estou ganhando um pouquinho mais. Aí a pessoa, mas com essa inflação é difícil mesmo, né? Nossa, a gente tem que trabalhar, não adianta. Nunca tem uma palavra boa. Nunca consegue perceber e reparar coisas boas. Porque é um coração mau, perverso, maligno. Um coração que está contaminado pela incredulidade. Este coração precisa ser tratado, irmãos. Ele não pode ficar assim. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro sintoma da incredulidade. Só que a incredulidade, com seus sintomas, ela vai puxando um sintoma atrás do outro. Começa com o coração mau. Com a murmuração, com a reclamação, com não ver nada de bom na vida, nada de bom nos irmãos, nada de bom na igreja, nada de bom em Cristo, nada de bom em lugar nenhum. E aí então os sintomas vão piorando, as coisas vão ficando cada vez piores. E o segundo sintoma que nós podemos perceber, ainda no versículo de número 12, é que se o coração mau não é tratado, se a incredulidade não é tratada, então a incredulidade vai gerar em nós afastamento, distância de Deus. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós percebemos que eles vão puxando, um sintoma vai puxando o outro. E nós precisamos aprender que todos estes sintomas têm como objetivo final nos levar para longe de Deus, nos afastar completamente do Senhor, nos fazer ficar longe de Deus, porque se nós estamos longe de Deus, nós não estaremos tratando o nosso coração. Nenhum remédio vai fazer diferença nenhuma, até porque nós não vamos usar nenhum remédio para tratar o nosso coração, para tratar a incredulidade, para tratar os sintomas que ela causa. Nós simplesmente vamos desejar aquilo que o pecado sempre deseja, estar o mais longe possível de Deus. E a incredulidade, ela faz com que nós possamos nos distanciar de Deus de uma maneira tão grave, tão profunda, tão dolorosa e tão veemente, que ela vai fazendo com que a gente se esconda de Deus, mesmo quando nós não nos escondemos das pessoas. Nós nos escondemos só de Deus. E aí, nós temos muito daqueles crentes, ou pessoas que pelo menos se dizem crentes, e que você certamente já conheceu em algum momento da sua vida. Talvez você possa já ter até estado nesse lugar. É aquela pessoa que chega para você e fala que Jesus é maravilhoso, que Deus é bom, que ela lê a palavra, que ela está orando por você. É aquela pessoa que às vezes até tem revelações ou revelamentos, que até tem profecias ou profetadas, que até tem visões, que anda com Jesus, participa até das coisas, mas na verdade ela está longe de Jesus. Na frente da igreja, quando as pessoas estão olhando, ela até demonstra ali um certo apreço pelo Senhor, ela demonstra a sua vida espiritual, mas quando ninguém está olhando, ela faz o possível para estar o mais longe possível de Deus. Muitos são assim. Talvez por causa deste pecado, inclusive, deste sintoma, que também é pecado, né? Mas por causa desse sintoma, nós somos
talvez a comunidade mais ridicularizada no Brasil, e talvez no mundo, por causa dessa hipocrisia, de pessoas que estão vivendo a incredulidade, e que por causa da incredulidade estão se afastando de Deus, mas só se afastam dentro do seu coração e não fora. Elas não externam a sua incredulidade, elas não se afastam de Deus de uma vez por todas, é de pouquinho em pouquinho, é um passo de cada vez, é um pecado de cada vez, é uma falta de arrependimento de cada vez, é um dia de cada vez sem ler a palavra, é um dia de cada vez sem orar ao Senhor, é um dia de cada vez sem adorar, sem louvar o Senhor, é um dia de cada vez sem prestar pelo menos um serviço ao Senhor, sem lembrar da sua glória, sem pensar nas coisas que Ele fez por mim e por você. Nós vamos nos afastando de Deus. Esse é o segundo sintoma, perigoso. Mas esse também é o último sintoma, porque nós começamos nos afastando de Deus sem ninguém perceber. Mas depois as coisas vão se exteriorizando. E quando elas vão ficando exteriores, nós então, e as outras pessoas, começamos a perceber. Aí o pecado já não está mais no coração apenas, quando ninguém está olhando, mas ele aparece em todas as horas. Ele aparece naquilo que a gente faz, ele aparece naquilo que a gente fala, ele aparece naquilo que a gente pensa, ele aparece até mesmo na expressão do nosso rosto, nos nossos gestos, no nosso modo de agir, na nossa própria identidade, na forma como nós fazemos as coisas. Aparece, então, a distância de Deus. A distância de Deus dá para ser percebida, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, o nosso coração se torna diferente. A forma como nós lidamos com as coisas é totalmente diferente. Então nós precisamos cuidar, irmãos, para que o nosso coração não se distancie de Deus. Qual que é a cura para o coração mau? É a bondade de Cristo. É a proximidade com Deus. Qual que é a cura para a falta de proximidade com Deus? Para a ausência, para a distância de Deus? É arrependimento em primeiro lugar, mas nós precisamos estar próximos de Deus e ter um coração bondoso. Ao ter um coração bondoso, eu estarei próximo de Deus, porque a única maneira de ter um coração bondoso é estar próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais bondoso o meu coração se torna. Quanto mais próximo de Deus, mais eu trato a minha incredulidade. Menos a maldade se achega no meu coração, nos meus pensamentos, na vida, menos distante do Senhor eu corro o risco de ficar. Mas há um terceiro sintoma que aparece, aí já no versículo de número 13. Esse sintoma é aquele exterior, é quando a coisa já está indo de mal a pior. E então nós chegamos a esse terceiro sintoma. Se a incredulidade, irmãos, toma conta do nosso coração, em primeiro lugar, ela vai trazer um coração mau. Em segundo, ela vai nos distanciar de Deus. Em terceiro, ela vai gerar no nosso coração um desejo pela solidão. Um desejo por estar sozinho. Porque quando eu estou sozinho, eu não tenho cobrança nenhuma, a não ser de mim mesmo. Só eu posso me cobrar quando eu estou sozinho. Mas quando eu estou com os outros, eu estou sendo cobrado o tempo todo. As pessoas olham para o modo como a gente se veste, elas olham para o modo como a gente fala, elas olham para o nosso comportamento, elas olham para as coisas até que nós pensamos, para as expressões do rosto, para os movimentos corporais. Elas vão olhando para tudo. Tanto para as coisas que são boas, quanto para as coisas que são ruins. E quando o nosso coração é dominado pela incredulidade, nós queremos estar sozinhos, porque nós estamos sempre sendo julgados por alguma coisa. Não que isso seja bom ou mal, tem as suas ocasiões, tanto para o bem quanto para o mal, mas a verdade é que nós estamos o tempo todo sendo julgados. Nós compramos um carro, a pessoa fala, mas o do fulano é mais legal. Eu gosto mais de branco, por que você comprou um carro preto? Tudo é um julgamento. Todos os momentos da nossa vida nós estamos sendo julgados. E muitas vezes, por causa desse julgamento, por causa da pressão que é estarmos uns com os outros, nós então, por causa da incredulidade, queremos estar sozinhos. Porque a incredulidade se manifesta muito mais
poderosamente, muito mais forte quando nós estamos sozinhos do que quando nós estamos com as pessoas. E a cura da solidão, deste sintoma da incredulidade, é justamente compartilhar da vida com as pessoas. Compartilhar da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida física com as pessoas. É estar juntos. Quando nós estamos juntos, a incredulidade começa a diminuir. Porque se nós não estamos sendo exortados, nós somos aqueles que estão exortando. Num dia nós vamos estar meio maus, meio tristes, meio para baixo, num momento mais frágil, e as pessoas vão cuidar de nós. Mas no outro dia, seremos nós que vamos cuidar das pessoas que estão frágeis. A palavra de Deus, em outro texto, vai dizer o seguinte para nós, fazendo um alerta. Nós devemos sempre andar juntos. E a palavra nos diz, ai daquele que caminha sozinho. Porque se este cair, quem o levantará? O desejo, irmãos, do nosso pecado, o desejo do próprio inimigo das nossas almas, o diabo, o desejo da incredulidade é sempre nos afastar das pessoas. Porque se nós estamos afastados das pessoas, ninguém vai nos ajudar. Se nós escolhemos por livre e espontânea vontade nos afastarmos das pessoas, nós estamos dando um recado para o pecado, um recado para o diabo e um recado para a incredulidade. Olha, eu estou vulnerável. Eu estou disponível. Pode me atacar à vontade. Quando nós estamos sozinhos, irmãos, ao sermos atacados, não há socorro. Ah, pastor, mas e Jesus? Irmãos, é claro que Jesus nos ajuda. É claro que a presença de Deus vai estar conosco. É claro que o Senhor pode mandar os seus anjos. É claro que o Senhor nos sustenta na sua palavra. Mas nós também temos que lembrar que um dos meios que o Senhor escolheu para nos sustentar foi a comunhão. Foi estarmos juntos. Foi a igreja. Porque senão ele nem precisava de igreja nenhuma. Afinal de contas, nós vamos nos encontrar com o Senhor e uns com os outros na Nova Jerusalém Celestial. Para que a gente precisa de igreja? Se a igreja existe, é porque tem um motivo para isso. E um deles, tem vários motivos, mas um deles é que nós precisamos aprender sobre comunhão, sobre estar junto. E esta é uma das ferramentas que o Senhor usa. E nós precisamos fazer uso dessa ferramenta. Ela não pode ser desperdiçada. Ela não pode ficar de lado. Nós precisamos aprender a usar a ferramenta da comunhão, de estarmos juntos, animando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sustentando, suportando, confortando uns aos outros, mas também exortando uns aos outros, cuidando uns dos outros para que o pecado e a incredulidade não tome conta do nosso coração. Mas há um quarto sintoma que nós podemos perceber aqui, também no versículo de número 13. A incredulidade, irmãos, ela gera no nosso coração, em quarto lugar, dureza de coração. Deixa eu tentar explicar para você com uma pesquisa. Recentemente foi realizada uma pesquisa com pessoas que assistem filmes de terror. E a pesquisa se focou tanto em crianças e adolescentes. Tá? Filme de terror, legal, bacana, dá um susto de vez em quando, né? Bom de assistir com o crush, né? Que daí fica abraçadinho lá, aquela coisa, né? Enfim. Mas, importante que eles fizeram essa pesquisa com crianças e adolescentes, não foi com adultos. Qual foi o objetivo da pesquisa? A ideia era perceber como que a brutalidade, como que as imagens ruins ali, ainda que sejam fictícias, afetavam a nossa sensibilidade humana. E foi comprovado nessa pesquisa que quanto mais as crianças e adolescentes, isso vale para todo mundo, né? Que a pesquisa se foca nesse público, mas vale para todos nós. Quanto mais nós nos focamos em coisas más, em coisas cruéis, em coisas perversas, em coisas malignas, em coisas que fazem mal, o nosso coração ele vai endurecendo e a nossa sensibilidade se deteriora. O que acontece? Por exemplo, você já viu, muita gente vai lembrar de muita coisa agora, mas imagina, por exemplo, hoje, a gente, não vai acontecer, tá? Mas imagina que a gente desce ali embaixo e alguém
tropeça e acaba escorregando na rampa. Qual é a sua atitude? Você vai ajudar ou você vai dar risada primeiro? Eu não vou ver. Então está tudo certo, eu estou fora da lista. Mas é importante que você perceba por que eu fiz essa pergunta, porque quanto mais filme de terror as crianças e adolescentes assistiam, menos empatia elas tinham, menos compaixão, e mais desse tipo de atitude elas tinham. E mais outras coisas eram buscadas. Menos empatia e compaixão as pessoas tinham, né, os alvos da pesquisa tinham, inclusive em coisas mais cotidianas, do dia a dia. E isso valia para várias outras coisas. Elas não tinham empatia com os animais, por exemplo, e aí ficava cotidiano, assim, fazer mal para os bichos, nem sente nada mais. Outras coisas que aconteciam é que ficavam menos sensíveis a guerras, a lutas, batalhas, brigas, violência, e várias outras coisas, tanto quanto coisas como, por exemplo, pessoas que neste exato momento não têm o que comer. Nós vamos para casa, vamos jantar, mas tem muita gente que não tem o que comer, ou tem muito pouco. E pessoas que têm um coração mau ficam endurecidas com isso. Fala, quer saber? Nem sente, nem sabe o que está acontecendo, nem faz questão de saber. Nem faz questão de saber se pode ajudar, se pode fazer alguma coisa. Se há solução para os problemas. Elas se tornam completamente insensíveis. Mas isso não é, e aí eu discordo da pesquisa, não tem nada a ver com filme de terror, com violência, não tem nada a ver com nada disso. É porque o nosso coração é assim mesmo. O nosso coração, ele já nasceu podre, perverso, desesperadamente corrupto e corrompido. Nós somos assim, por natureza. Faz parte da natureza do pecado nós sermos assim. E se nós damos lugar para o pecado, o nosso coração vai endurecer. Nós não vamos mais ficar sensíveis às coisas. Tanto ao nosso irmão que está do nosso lado, mesmo que ele seja da nossa família. A sensibilidade vai sendo destruída. E quando a sensibilidade vai sendo destruída, nós não vamos mais dando valor para as coisas. Não damos valor para o irmão que está do nosso lado, não damos valor para a natureza, não damos mais valor para o trabalho, para o esforço, para amizades, não damos mais valor para os bichos, não damos mais valor para as coisas que a gente tem, que são ganhas a muito esforço, não damos mais valor para o futuro, para hoje, e nós vamos nos perdendo na dureza do coração. E o último estágio é que nós começamos a não dar mais valor para Deus e para as coisas de Deus. Nós já não damos mais valor para a sua palavra, para a meditação nela, para a oração, para os momentos que nós passamos em comunhão, para a evangelização. Nós já não damos mais valor para o culto, para a responsabilidade, para a disciplina espiritual, para as disciplinas espirituais. A gente vai perdendo completamente a sensibilidade. E a falta de sensibilidade também nos afasta de Deus. E é justamente por isso que o texto diz para nós que a gente tem que caminhar junto. Porque quando nós caminhamos juntos, nós podemos nos sustentar uns aos outros e cuidar para que isso não aconteça. Mas ainda há um quinto sintoma. Esse quinto sintoma pode talvez ser de todos o mais grave. É que nós paramos, irmãos, de confiar em Jesus. Se esses sintomas vão se agravando, se a incredulidade vai tomando conta do nosso coração, se nós não cuidamos da nossa vida espiritual, não zelamos por ela, não fazemos os exercícios que deixam a vida espiritual saudável, nós então somos submetidos e é gerado no nosso coração maldade. Um coração se torna mau. Mas o coração também se afasta de Deus. Nós vamos também nos afastando dos outros e vamos sendo levados para a solidão do pecado. Nós também temos o coração endurecido e, por fim, nós perdemos a sensibilidade de confiar em Jesus. Nós perdemos a confiança em Deus. Nós paramos de confiar nas promessas de Deus. E aí então nós vamos começar a agir por nossa própria conta. Quando nós bem sabemos que sem Deus, nada podemos fazer.
Sem Deus nada podemos fazer, sem Deus nada podemos ter. É Ele quem dá todas as coisas para a nossa vida, é Ele quem nos sustenta. É Ele que dá o nosso trabalho, é Ele que faz a gente acordar, é Ele que renova as suas misericórdias, é Ele que é gracioso quando nós somos pecadores, é Ele que é amoroso quando nós nos tornamos inimigos de Deus e pecamos, ora por acidente, ora por livre e espontânea vontade. Nós vamos nos afastando do Senhor e perdendo a clareza e a sensibilidade com as suas promessas, sendo que uma das suas maiores promessas é que nós vamos habitar com o Senhor. E aí nós começamos a ficar incrédulos com as coisas. Será mesmo que a gente vai para o céu? Será que tem um céu nos esperando? Será que tem realmente um propósito nessa vida? Será que esse propósito realmente está em Cristo? Será que a palavra é mesmo a verdade absoluta? Não tem falhas, não tem erros? Será que é isso mesmo? Será que a gente não interpretou errado? Será que Deus existe mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho mesmo que ir para a igreja? Eu tenho mesmo que suportar os meus irmãos na fé? Eu tenho mesmo que cuidar uns dos outros, mesmo quando não cuidam de mim? Será mesmo que eu tenho que ter disciplina espiritual? Será mesmo que eu tenho que fazer alguma coisa para Jesus? Será que eu acredito mesmo em Jesus? Nós vamos perdendo a sensibilidade de Jesus na nossa vida. A gente para de acreditar nas suas promessas. A gente começa a desconfiar das coisas. E aí um irmão chega para a gente e fala: olha, eu orei para o Senhor pedindo tal coisa, e essa coisa veio. Mas você também trabalhou bastante, né, irmão? Você gastou muito tempo com isso, você se esforçou, você estudou, você, né, fez muitas coisas. Claro que Deus até ajuda, mas assim, você fez muitas coisas. E aí nós vamos aprendendo a cuidar muito mais das coisas do mundo e perdendo a sensibilidade de que tudo que nós temos e tudo que nós somos é dádiva, é benefício, faz parte do amor de Deus por nós. Não é por merecimento, não é por falta de merecimento, mas é simplesmente porque Deus nos ama, porque Ele quer fazer o bem, porque Ele quer expressar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Nós precisamos estar sensíveis ao Senhor Jesus. Ao passo que quando nós perdemos a sensibilidade, nós já estamos no último estágio da incredulidade. O nosso coração já está mal. Nós já estamos longe de Jesus. Nós já estamos querendo caminhar sozinhos, à mercê do pecado. Nós já endurecemos o nosso coração. E aí, por fim, nós vamos ficar como o que o versículo 15 diz para nós. Quando chegar a voz de Deus, quando Deus quiser nos abençoar, quando Deus nos prometer alguma coisa, quando Deus agir com poder e glória, quando Deus agir com autoridade, quando Deus nos perdoar, quando Deus quiser agir no nosso coração, nós não vamos permitir. Ah, pastor, mas a gente não pode impedir a ação de Deus. É verdade. Mas o próprio texto da palavra de Deus, lá em Isaías, vai dizer algo muito importante para nós e que nós temos que lembrar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvir, nem as suas mãos recolhidas para que não possam nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é que Deus não vai nos abençoar, é que a gente não vai estar nem aí. É que a gente não vai nem ligar. E sabe o que mais? Na verdade, a gente não vai nem querer que Ele nos abençoe. Porque ser abençoado pelo Senhor, receber as suas promessas, ouvir a sua voz, automaticamente vai nos levar ao serviço, a servir o Senhor, a nos entregarmos para o Senhor, a querermos mais de Deus, a querermos mais de servir a Deus e servir o próximo, de fazer as coisas que glorificam o Senhor, mesmo que nós tenhamos que abrir mão de várias coisas na vida. Quando nós somos, então, levados à presença de Deus, quando o Senhor age nas nossas vidas e nós estamos sensíveis, nós queremos mais de Deus. Nós vamos buscar mais daquilo. Nós vamos exultar todos os esforços
para que o nosso coração fique mais próximo de Deus, para que a gente tenha menos vontade de fazer as coisas que a gente quer e mais as coisas que Deus quer, para que a gente se torne cada vez mais próximo, para que a voz de Deus seja cada vez mais ouvida, para que a gente possa desfrutar de fato da sua graça, ser envolvido pela sua misericórdia, recebermos ainda mais profundamente e compreendermos o amor que Deus tem por nós, compreendermos ainda mais o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Todas essas coisas vão nos levando para cada vez mais perto de Deus. E então, as promessas de Deus fazem sentido. Quando Deus fala, nós queremos ouvir. Quando Deus age, nós queremos testemunhar. Nós queremos ver a glória de Deus. Mas para isso, nós precisamos, irmãos, usar da bondade de Deus, nos aproximar da bondade de Deus, que quebra a maldade do nosso coração. Nós precisamos estar próximos de Deus e próximos dos nossos irmãos, para que nós não estejamos sujeitos a distanciarmos de Deus. Nós precisamos amolecer o nosso coração com a bondade de Deus, com a presença de Deus, com a comunhão com os nossos irmãos, com o serviço, tanto a Deus, mas também aos nossos irmãos, e assim o nosso coração permanece amolecido, e não endurece por causa do pecado, não endurece por causa da incredulidade, mas por fim, nós também precisamos buscar sensibilidade às coisas que Deus faz nas nossas vidas, para que jamais a incredulidade tome conta dos nossos corações, e se torne mais poderosa do que a nossa própria fé em Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus, a sua palavra. Por isso, para quebrar por fim a incredulidade no nosso coração, para aumentarmos a nossa fé, para aumentarmos a imunidade da nossa vida espiritual, nós precisamos de fé. E para conseguirmos fé, nós precisamos mergulhar cada dia mais na palavra de Deus, naquilo que Deus faz e em quem Deus é. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar ao Senhor. Para isso eu quero te convidar, se você pode, para que você se coloque em pé. Nós vamos orar, vamos cantar um amém tríplice, vamos receber a bênção. E aí depois que nós tivermos terminado de cantar, vou pedir para que você se sente mais um instantinho. Assim eu e o pastor Lucas podemos chegar ali até a porta e aí podemos cumprimentar os irmãos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado Deus pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre nos orienta. E o Senhor nos orienta inclusive quanto à nossa saúde espiritual. Saúde essa que precisa ser cuidada, que precisa ser preservada todos os dias, para que ela não fraqueje, para que ela não diminua, para que ela não vacile. E ao vacilar, a incredulidade possa tomar conta do nosso coração e comece então a fazer mal para nós. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que o Senhor ministre da sua graça nas nossas vidas, que o Senhor continue derramando sobre nós a sua misericórdia, que o Senhor continue demonstrando cada vez mais o seu amor, Deus, para que, constrangidos pelo seu amor, nós possamos também cuidar melhor da nossa vida espiritual. Nós possamos cuidar melhor do nosso coração, nós possamos caminhar mais prontamente para cuidar das coisas que nos afligem, para fugirmos e resistirmos ao diabo, para que nós possamos vencer a maldade do nosso coração, que sempre nos assedia todos os dias, para que nós possamos, ó Deus, ficar cada vez mais próximos do Senhor, mais próximos dos nossos irmãos, termos cada vez mais ferramentas para lutarmos contra o nosso pecado, contra a pecaminosidade, contra a maldade, contra a falta de desejo pelo Senhor, contra o coração endurecido. Ora pelo pecado, ora pela maldade desse mundo, para que nós estejamos sensíveis a quem o Senhor é, às suas promessas, possamos estar sensíveis ao agir do Senhor nas nossas vidas, mas ao agir do Senhor também neste mundo. Que quando, ó Deus, o Senhor nos abençoar, o Senhor agir sobre as nossas vidas, ou por causa de nós, ou em nós, ou em favor de nós, o Senhor, Deus, possa nos permitir testemunhar do que o Senhor está fazendo.
E para isso, ó Deus, que o Senhor mantenha o nosso coração sensível à Tua vontade muito mais do que a nossa, à Tua palavra muito mais do que o que nós queremos, aos desejos do Senhor muito mais do que o que nós desejamos, e que muitas vezes é pecaminoso, é maldoso, é maligno aos Teus olhos. Cuida do nosso coração. Nos dá, ó Deus, todas as ferramentas necessárias para que possamos vencer a incredulidade. Nos dá todas as ferramentas, todos os remédios necessários para que o vírus da incredulidade nunca tome de assalto o nosso coração. Cuida de nós, Deus, cuida de cada um de nós. Nos ajuda a sermos instrumentos na vida uns dos outros, para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos carregar um ao outro, para que nós possamos nos animar, para que nós possamos cuidar uns dos outros. E assim nós também fiquemos cada vez mais próximos do Senhor, de modo, a Deus, que se faltar força para cada um de nós, o Senhor então nos carregue no colo, até que a força volte pelo Teu poder, pela Tua palavra e pela Tua glória. Nós clamamos também, ó Deus, que o Senhor manifeste do Teu poder nas nossas vidas. Agora que nos despedimos, que o Senhor continue nos abençoando no culto particular, que continua a partir de aqui. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra o pecado, de vitória, Deus, contra os desejos do nosso coração, contra a incredulidade. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor seja conosco de maneira ainda mais profunda, de maneira ainda mais intensa, mais poderosa, e que assim nós possamos desfrutar cada vez mais do Senhor, de quem o Senhor é, do que o Senhor faz hoje, do que o Senhor vai fazer amanhã, do que o Senhor já fez ontem, e do que o Senhor ainda está preparando para nós, quando nos encontrarmos, depois do véu desta vida, na nova Jerusalém Celestial, para que possamos viver eternamente com o Senhor. Cuida do nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.